A Comissão de Constituição e Justiça e da Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou a proposta de lei 2246 de 2011 do deputado Roberto de Lucena, do PV de São Paulo. Em caráter conclusivo foi aprovada e poderá ir direto para o Senado, a não ser que haja recurso para votação no plenário da Câmara. Pois bem, o que aduz esse projeto de lei? O projeto de lei acrescenta um parágrafo no artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro. O artigo 261 do Trânsito Brasileiro, ele estipula como funciona a penalidade do processo de suspensão da CNH do condutor infrator. Então, hoje, na hipótese do condutor atingir 20 ou mais pontos no período de 12 meses, ele está sujeito à instauração de um processo administrativo de suspensão de seu direito de dirigir. Com o projeto de lei, criaria-se mais um inciso no artigo 261, que seria da seguinte maneira: na hipótese do inciso 1º, se o condutor houver alcançado a soma de 20 pontos, tendo cometido apenas infrações leves de 3 pontos ou médias, a penalidade de suspensão do direito de dirigir poderá ser comutada com prestação de serviços comunitários na área de proteção e preservação ambiental, quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender essa providência como mais educativa. Ou seja, em vez do condutor infrator cumprir uma penalidade de suspensão do direito de dirigir, ele pode ter deferida o seu pedido de substituição de penalidade. Em vez de cumprir a suspensão de dirigir, ele substituiria essa penalidade por uma substituição de prestação de serviços comunitários. À época, quando esse projeto de lei deu início, a penalidade previa a suspensão do direito de dirigir era a pena mínima de 1 mês de suspensão, até a pena máxima de 1 ano de suspensão do direito de dirigir para os infratores que seriam não reincidentes. No caso da reincidência, no período de 12 meses, teve 2 suspensões no período de 12 meses. Por exemplo, ele já iniciaria num período de suspensão de 6 meses até no máximo 2 anos. Só que essa legislação do CTB, esse artigo 261, ele foi alterado em 2016 pela Lei 13.281/2016, onde houve um endurecimento da lei quanto ao período da pena mínima. Então, ao infrator, desde 2016, que atingir 20 ou mais pontos por penalidade, seja grave, gravíssima, natureza leve ou natureza média, somando o bloco da primeira infração até a última, no período de 12 meses, ele atingir 20 ou mais pontos, ele está sujeito à penalidade do direito de dirigir pelo período pena mínima, iniciando a penalidade de 6 meses, não mais 1 mês, como era anterior à lei de 2016. Então, se a suspensão decorrer da soma de 20 ou mais pontos no prontuário do infrator, no período de 12 meses, a penalidade será de 6 meses a 1 ano, desde 2016. E na reincidência desse infrator, atingiu de novo 20 pontos no período de 12 meses, já inicia-se com 8 meses até 2 anos de suspensão do direito de dirigir. Ou seja, a legislação, o Código de Trânsito Brasileiro, não contempla de forma alguma a alteração, uma medida, substituição da pena, e sim esse projeto. Então, o que consiste a suspensão, a penalidade de suspensão do direito de dirigir? Ela consiste na retirada temporária da licença concedida pelo Estado para que alguém conduza veículos automotores. Possui tanto natureza criminal, se essa determinação for de um juiz de direito, ou
natureza administrativa, de acordo com o artigo 261 do CTB. Então, o projeto de lei aprovado 2246/2011 dá ao condutor que acumular 20 pontos ou mais no período de 12 meses por infrações leves ou médias a possibilidade de substituir a penalidade de suspensão do direito de dirigir pela prestação de serviços comunitários em diversas áreas, inclusive na proteção e preservação ambiental, e segue direto para a votação no Senado. A pena alternativa vai depender do aval da autoridade de trânsito, ou seja, do órgão executivo de trânsito. Se considerado, ou ao ser considerado, ao ser realizado o pedido, deve ser considerado pelo projeto o prontuário do infrator. Então vamos ver o histórico do prontuário do infrator, se ele merece ter essa alternativa e se essa providência ela vai ser a mais educativa para aquele infrator em questão. Nesse sentido, qual foi a justificativa para o projeto? Embora reconhecendo que deve haver rigor na punição das infrações de trânsito, entendeu o relator que a regra prevista poderia ser abrandada sem prejuízo para a segurança no trânsito. Assim, entendeu-se que a soma de 20 ou mais pontos alcançada poderia substituir a penalidade de suspensão de direito de dirigir pela prestação dos serviços comunitários na área de proteção e preservação ambiental, quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender que essa providência é mais educativa. Isso quer dizer que é um poder-dever, é um poder discricionário da autoridade de trânsito, que ao analisar o pedido do condutor infrator, vai ter que motivar a sua decisão de entendimento, tá? Todos sabemos, sobre o entendimento da própria projeto de lei, que os programas de proteção e preservação ambiental apresentam carências, inclusive pessoal, das mais diversas ações. Então, entendeu o relator que a troca do cumprimento da suspensão pela prestação de serviços seria uma medida mais justa para o infrator, seria de grande valia para a preservação do meio ambiente, com reflexo positivo na sociedade como um todo, considerando que tal medida contempla somente as infrações de baixo potencial ofensivo. Somente tais infrações de natureza leve, 3 pontos, ou grave ou médias, 4 pontos, seriam beneficiadas por essa alternativa de não cumprir a suspensão da forma como se vem cumprindo, e sim a comutação da penalidade. E que isso não traria prejuízo para a segurança no trânsito. Pois bem, houve uma analogia ao artigo 267 do CTB. O artigo 267 do CTB, ele impõe que poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve, 3 pontos, ou média, 4 pontos, passível de ser punido com multa, não sendo reincidente o infrator na mesma infração no período de 12 meses, quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender essa providência como mais educativa. Então, o projeto de lei usou como analogia os mesmos requisitos da conversão da penalidade de advertência por escrito do artigo 267 do CTB. Pois bem, temos 243 infrações de trânsito no Código de Trânsito Brasileiro. Muitas infrações de natureza média estão no ranking das infrações mais cometidas nos anos de 2017 e 2018. Entre elas, transitar com velocidade superior até 20% da via, que é uma infração de natureza média de 4 pontos, e a infração de rodízio, que é uma infração também que está no ranking do 4º posicionamento das maiores infrações de trânsito. Então, essas infrações seriam contempladas
para a soma dos 20 pontos no período de 12 meses. Feitas essas considerações, a pergunta que se faz é a seguinte: atendidos os requisitos do projeto de lei para a substituição da penalidade de suspensão do direito de dirigir pela prestação de serviços comunitários na área de preservação ambiental, a autoridade é obrigada a substituir a pena? Pelo texto, não, posto que a palavra poderá pode levar ao entendimento de que se trata de uma mera possibilidade, algo que seja livre vontade do órgão de trânsito. Entendo, primeiramente, que o poderá indica que não se trata de ato de ofício da autoridade. Mesmo que o projeto seja convertido em lei, o órgão de trânsito deverá ser provocado e analisado caso a caso sobre essa alteração, a substituição da penalidade de suspensão pela prestação de serviços comunitários. Mas deve-se ainda analisar a sua viabilidade quando provocado. O ato administrativo pelo projeto de lei é discricionário e, de certa forma, também vinculado, pois deve atender os limites da lei. Apesar do ato ser discricionário da autoridade de trânsito que vai analisar o prontuário do condutor e vai verificar se essa medida ela vai visar a melhor educação para aquele condutor, sempre deverá ser motivada, ou seja, tem que submetê-la à apreciação até para dar um caráter de análise e decisão motivada desse deferimento ou desse não deferimento, indeferimento desse pedido. Então, nada pelo projeto de lei será automático. Pelo ranking das infrações mais flagradas em 2017 e 2018, em ruas e rodovias, as infrações que poderiam ser contempladas pelo projeto de lei pela natureza média, já que as de natureza leve são minoria no estado ou a nível nacional e nem fazem parte desse estudo, a primeira infração do ranking, em primeiro lugar, concentra-se o artigo 218, inciso 1 do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%. A infração é média, 4 pontos, a penalidade é multa. O número de multas aplicadas entre 2018 de infrações dessa natureza, 9.847.108 infrações nas ruas e rodovias federais, o número é duplicado. 18.229.458 infrações. Considerando que nós temos 20 pontos no período de 12 meses, como determina tanto o artigo 261 e tanto o projeto de lei, se tivermos 5 infrações de velocidade até 20%, com 20 pontos, poderíamos ser beneficiados na conversão dessa penalidade de suspensão do direito de dirigir, em vez de já iniciarmos o processo com 6 meses de penalidade de suspensão, abstendo-nos de dirigir nesse período e realmente cumprindo a penalidade, poderíamos solicitar à autoridade de trânsito, ao órgão executivo de trânsito, a conversão dessa pena. Em vez de eu iniciar o procedimento de suspensão, eu solicito ao Detran de São Paulo que me aplique uma penalidade de conversão de prestação de serviços comunitários. Então, a autoridade de trânsito ela vai analisar meu pedido, vai analisar o meu prontuário de condutora e vai analisar se aquela penalidade, aquela conversão é uma penalidade que se adequa ao meu caso, adequada à educação, reeducação do condutor infrator. Então, vamos lá. Algumas considerações merece nesse projeto de lei. Considerando que somos, já visto algumas discussões, entre o 4º ou 5º país no ranking mundial de mortes e acidentes no trânsito,
A proposta de pena alternativa para quem tiver a CNH, Carteira Nacional de Habilitação suspensa, pode não resolver e ainda agravar a situação mais caótica que se existe no país hoje, as mortes, sequelas e acidentes de trânsito. Além de que, no sentido de gerar impunidade, aquele sentido de que cometi as multas, não vou ser suspensa e posso prestar um serviço comunitário na área ambiental. Espera, cometi multas, estou sujeita à penalidade, a um ato e a uma consequência, ação e reação. Realmente, a conversão, a mudança, a substituição de uma suspensão do direito de dirigir por uma prestação de serviço comunitário tem que ser mais discutida. Em que sentido? Se o problema, se eu causei infrações de trânsito, se eu respeitei o Código de Trânsito brasileiro, mais do que lógico que se eu tiver que prestar algum serviço comunitário para a sociedade, para diminuir aquela minha infração, minha infringência à lei, teria que ser na mesma área. Então, causei infrações, vou prestar serviços comunitários na área de trânsito, não na área de ambiental. Pois bem, sendo assim, fica a seguinte dúvida: a suspensão do direito de dirigir trata-se de uma punição ou uma oportunidade de se reciclar? O Código de Trânsito, ele é educativo antes de ser punitivo. Com a reciclagem do condutor infrator, ele atingindo os 20 pontos no período de 12 meses, seja qual for a natureza da infração, há uma chance real de rever conceitos, de se atualizar, de analisar as atitudes que ele teve no período de 12 meses, o risco que ele se colocou, o risco que ele colocou à sociedade como um todo, que colocou sua família tendo uma infração de trânsito. Entender quais são os perigos de agir de forma no trânsito agressiva, imprudente e os riscos que isso trazem para a vida do próprio condutor e da sociedade. Ou seja, devemos pensar a substituição de uma pena de suspensão do direito de dirigir, onde o condutor tem que se abster de conduzir no período do cumprimento para ele sentir que ele está sendo punido por atos desrespeitosos ao Código de Trânsito, até que ponto deixa de ser uma punição e é sim uma oportunidade de rever suas atitudes, de se reciclar, de estar por dentro das novas legislações. Hoje temos o jovem no trânsito, ele somente tem alguma noção do que é trânsito, do que é infração, do que é direção defensiva, de primeiros socorros, ao completar os 18 anos e iniciar o processo de habilitação. Então, não temos uma cultura de área educacional de trânsito desde a pré-escola. Ou seja, até que ponto essa alternativa de substituir esse direito que eu tenho de me reciclar, de pensar nas consequências dos meus atos, cumprindo efetivamente uma suspensão, abstendo de dirigir, terá, com relação à substituição de pena, cumprindo uma medida alternativa na área ambiental. Não que não seja importante. Questões ambientais são de suma importância para a sociedade em geral. Mas há uma lógica de que se a infração foi de natureza trânsito, que ao menos se exija algo relacionado a trânsito e não a questões ambientais. Obrigada.